Olá pessoal, beleza? Você já pensou em ter um formigueiro dentro da sua casa? Pois com esse episódio do ABC do Saber você vai aprender a construir seu próprio formigueiro. Esse é o primeiro vídeo de uma série, de uma longa experiência que vocês vão ver que pode demorar anos, pois um formigueiro pode viver até 25 anos, em alguns casos até um pouquinho mais. Nesse primeiro episódio nós vamos mostrar como construir o formigueiro e nos episódios posteriores nós vamos mostrar como fazer a captura da rainha e os tratamentos adequados para que seu formigueiro dure bastante tempo, ok? Então vamos à construção! O objetivo é construir um formigueiro para a formiga saúva, que é uma formiga que corta folhas na natureza, transporta essas folhas para dentro do seu formigueiro. Lá dentro ela vai picar essas folhas, fazer um tratamento contra bactérias e alguns fungos nessa folha, e ela vai cultivar um fungo específico que depois ela usa esse fungo como alimentação. Depois que ela se alimenta, os dejetos, o que sobra dessa alimentação, assim como formigas que morrem, as formigas transportam para uma lixeira. Então, o formigueiro na natureza é uma estrutura muito complexa, mas muito complexa, grande, que pode ocupar uma área enorme, aí, muito vista em algumas fazendas. Inclusive vou mostrar aí para vocês algumas imagens de um formigueiro que foi aberto e você consegue ver com detalhes aí como funciona a estrutura desse formigueiro. Mas como nós vamos construir um formigueiro caseiro, nós vamos fazê-lo baseado em 3 estruturas básicas, pelo menos no começo, tá pessoal? Pois o formigueiro com o tempo ele vai crescendo e vai precisando de mais espaço. Mas para começar vão ser 3 estruturas. A primeira estrutura é para a colocação das folhas. A segunda estrutura é para a colocação da rainha, que é onde ela vai cultivar o seu próprio fungo e alimentar as primeiras larvas de formiga. A terceira estrutura é a lixeira, onde as formigas vão depositar todo o resto, tudo que não serve para alimentação, inclusive formigas mortas serão jogadas nessa estrutura que é a lixeira. Nessa primeira etapa nós vamos precisar de 3 recipientes plásticos para fazer o formigueiro. Com o tempo ele vai crescer, mas por enquanto são só 3. Então aqui são 3 exemplos de vasilhames que nós podemos utilizar. O que eu vou trabalhar e que eu acho que vai dar mais certo é esse aqui de 1,6 litros, tá? Podemos fazer também com garrafa PET, só cortar essa parte aqui de cima dela, virar ao contrário para que essa parte aqui se transforme em uma tampa. Podemos usar também uma vasilha um pouco menor que essa aqui de 700 ml. Mas eu acredito que vasilhas menores do que 700 ml não serão adequadas, pois a formiga precisa de espaço para poder cultivar o fungo, e também onde nós vamos colocar as folhas, nós vamos precisar de um espaço maior, pois o volume das folhas ele é bem grande. Nós vamos precisar também de mangueiras, de preferência transparente, para que você possa ver as formigas passando por dentro. Encontrei 3 opções de mangueira que servem para a confecção desse formigueiro. Você pode fazer com a mangueira transparente de 5/8 de polegada, com a mangueira transparente de 3/4 de polegada, ou caso você não encontre as mangueiras transparentes, você pode fazer com um tubo corrugado de 1 polegada. E existem algumas relações interessantes entre esses 3 modelos de mangueira que eu encontrei. A primeira relação é que o tubo corrugado de 1 polegada encaixa muito bem com a mangueira de 3/4 de polegada. Então assim nós podemos fazer algumas emendas e alguns fechamentos. E há também uma relação da mangueira de 5/8 de polegada com a mangueira de 3/4, que também a gente pode fazer alguma emenda dessa maneira. Use um estilete, um ferro de soldar, uma serra-copo ou um tubo de metal aquecido para furar sua vasilha, mas treine antes em uma garrafa de plástico. Uma das vasilhas deverá ter 2 furos em lados opostos. As outras 2 deverão ter apenas um furo. Lembre-se de deixar uma borda de 1 cm entre o furo e o fundo da vasilha. Corte 8 pedaços de tubo corrugado com 1,5 cm cada. Corte 2 pedaços de aproximadamente 20 cm da mangueira transparente. Encaixe os pedaços de tubo corrugado no tubo transparente dessa maneira. Passe a mangueira pelo furo da vasilha e trave com outro pedaço de tubo corrugado pelo lado de dentro.
Repita o procedimento até conectar as 3 vasilhas desta maneira. Para que ocorra uma boa circulação de ar e troca de umidade com o ambiente, nós temos que preparar a tampa. Use uma broca ou fio quente para fazer vários furos nessa tampa. Veja como ficou. Se você preferir, você pode furar toda a sua tampa. Repita o procedimento nas 3 tampas. Outra coisa muito importante que vai ajudar a regular a umidade dentro do nosso formigueiro é a cerâmica que nós vamos colocar no fundo da vasilha, que você pode comprar nessas lojas de floricultura. Mas caso você não tenha a cerâmica, você mesmo pode fazer um improviso que dá certo. Para isso nós vamos utilizar terra e água. Acrescente a água lentamente enquanto faz uma mistura uniforme. Faça isso até alcançar uma massa parecida com argila ou massa de modelar. Aperte com bastante força a massa e preencha com 1 cm todo o fundo da sua vasilha. Mantenha a vasilha aberta por alguns dias em local quente, mas fora da luz do sol. Para as vasilhas de alimentação e lixeira, construa pequenas rampas para facilitar o acesso das formigas. Como vocês podem ver nas imagens, eu criei uma barreira ao redor da vasilha para impedir que as formigas fujam durante a limpeza e durante a colocação de folhas para alimentação. Para criar essa barreira, basta passar nas bordas um algodão com detergente e depois aplicar amido de milho. No próximo vídeo, você vai aprender como capturar a rainha e os cuidados para mantê-la viva. Mas fique atento, pois é somente em outubro, novembro e dezembro que as rainhas saem do formigueiro. A melhor terra não é a da superfície, pois ela tem muita matéria orgânica. Por isso nós pegamos esses torrões de desaterro. A pouca matéria orgânica que ainda está nele já é muito antiga. Coloque os torrões em um balde. Triture o máximo que puder. Agora é só peneirar.